Bom, esse é um trabalho de análise de dados sobre proteínas, o uso do cluster e dos caminhos. Bom, aqui começa o meu código, aqui estão algumas bibliotecas e alguns imports que eu usei para poder funcionar. A maioria deles eu achei com inteligências artificiais como o ChatGPT e o Gemini. Após isso, eu comecei o script, que são os códigos. Aqui está a configuração global, aqui é a URL do site, né, dos scoops, aqui os aminoácidos. Aqui é o skip de 2 em 2, como estava no enunciado. Essa aqui é a função para baixar a URL. Aqui, download data URL, essa aqui é a URL. Aqui eu precisei pular o processo de verificação porque estava dando erro de acesso negado. Toda vez que ele tentava baixar o banco de dados do site, aparecia que dava acesso negado, então eu tive que colocar esse verde falso aqui para poder dar certo e meio que burlar isso. Essa é a parte, provavelmente a parte mais importante. Alguns dos meus colegas falaram que estava demorando muito para rodar o código. Demorou várias horas. Teve um colega meu que falou que demorou 5 horas só para poder executar o código, ele teve que deixar o PC lá aberto. E o meu também estava demorando muito, e pesquisando um pouco eu descobri que se eu usasse a classe real como os primeiros caracteres, isso ia reduzir o volume das classes, que são não sei quantas classes exatamente são, mas isso reduzia para apenas 7 classes. Se eu colocasse a classe real como os primeiros caracteres, então me ajudou bastante. Também converti tudo para upper, tudo em maiúsculo, porque quando eu tentei rodar estava dando alguns erros por conta disso também, de letras maiúsculas e minúsculas, então converti tudo para upper. Bom, voltando aqui, eu usei esse label encoder aqui. Ele é responsável por transformar as classes, que estavam em letras, para números. Então, isso é importante porque apenas usando os números que a gente consegue fazer uso do fwscore, que é importante para fazer o score. Bom, eu fiz o uso dessa função aqui, extract filters. Ela transforma as sequências de texto em números para fazer uso do score. Aqui cria todas as combinações possíveis dos aminoácidos, dos pares dos aminoácidos. Esse script aqui, que são 400 no total, 20 por 20. Aqui, esse for aqui, ele vai apontar para as 15 mil sequências e vai marcar no computador, né? Vai marcar um para cada sequência de aminoácidos que ele encontrar com o skip 2. Cada parte de aminoácido. Não, cada aminoácido. Essa variável selector aqui, ela vai atribuir a classe variance threshold e ela vai servir para remover as colunas com uma variância zero, senão isso poderia quebrar o PCA. Essa função aqui, run PCA, é a função que vai rodar o PCA. Depois que a matriz ficar pronta, aí eu rodei o PCA que vai reduzir a dimensionalidade, igual estava escrito no enunciado que era para fazer. Isso aqui vai ser mostrado no terminal, essa variância aqui. Se não me engano, deu uma variância de 90%, que é um resultado muito bom. Aqui eu defini a faixa dos caracteres a testar se baseando no número real das classes, né? Já que são 7 classes, então eu testei 7, 9 e 5. Aqui são os algoritmos que vão ser comparados, né? O Cummings, o Agglomerative e BERT. Aqui é onde rodo todos os algoritmos. Esse aqui são o cálculo de métricas para cada algoritmo. E também calcula o algoritmo externo, a métrica externa, que é o score. Bom, após isso eu coloquei tudo no Panda, para melhorar a visualização, melhora bastante a visualização. Depois eu fiz a correlação para chegar a qual se parecia mais com um score, né? Eu continuei para fazer isso. O p-value apontou para o silhouette, que teve a correlação mais significativa, que significa que ele tem a métrica interna mais confiável. Aqui vai aparecer na main, vai ser a melhor configuração. Eu não executei ainda, mas eu vou executar e aí vai aparecer. O melhor foi o silhouette, o Caminhos K5, e também o Caminhos K7, que é o número real de classes. Em todos os cenários, o Caminhos foi o melhor. E por último, essa aqui é a minha main, que ela faz... Eu usei... em torno de umas 15 linhas para fazer a main inteira. Ela faz todos os processos do início ao fim. No começo deu muito problema, por conta das bibliotecas, mas com o tempo e pesquisando deu tudo certo. Agora eu vou rodar o código. Bom, assim que eu coloquei para executar, ele executou por completo aqui, demorou mais ou menos uns 4 minutos no total. Mas no começo estava demorando bem mais. Enfim, aí primeiro, depois que eu executo, mostra que está iniciando a análise, a pipeline da análise. Aí ele faz o download, mostra que o processamento foi concluído, 7 classes únicas que foram encontradas. Aí ele faz a extração dos atributos, né, com skip 2. A matriz binária foi criada, mostra as dimensões das matrizes, mostra que o PCA foi calculado, mostra a dimensão da matriz do PCA e explica a variância. De 90%, como eu falei, que é um resultado muito bom. Aqui são os testes do clustering, mostrando que são só 7 classes e testando K para 5, 7 e 9. Aqui mostra o resultado para 5, para 7 e para 9. O Caminhos foi melhor em todos. Aqui usando o Panda, que eu falei que era para melhorar a visualização, é o resultado final de tudo. Aqui é a correlação do score com os algoritmos. Aqui é a sugestão da melhor configuração.
Aqui é a melhor configuração baseada na métrica interna, usando o Silhouette, e aqui usando o David Building. E por final mostra que o pipeline foi concluído. Bom, é isso. E todos os estados do caminho foi o melhor.